Você sabe o que são as habilidades e competências socioemocionais? Eu sei que a gente tem muitos conceitos parecidos, inteligência emocional, habilidades sociais, mas nos últimos anos nós estamos falando muito de habilidades e competências socioemocionais e o desafio de levar esse ensino para as escolas, para as nossas crianças e para os nossos adolescentes. O que significa desenvolver habilidades e competências socioemocionais? O que as crianças ganham com isso? O que a escola ganha? O que as famílias e a sociedade como um todo ganha com o bom desenvolvimento de habilidades e competências socioemocionais? Quais são essas habilidades? Do que a gente está falando, né, quando a gente cita habilidades e competências socioemocionais? Bom, essas são algumas das questões que a gente vai abordar nesse episódio, para mim muito especial, porque eu estou recebendo uma pessoa que eu adoro, uma psicóloga muitíssimo experiente. Nós vamos conversar com a psicóloga Silvia Patrícia, psicóloga clínica, hospitalar e também psicóloga escolar, sobre esse tema tão importante e relevante. Eu sou Paulo Nascimento, sou psicólogo, sou professor e não sai daí não, que a gente volta já já com mais um episódio aqui do Ser Psicast. Silvia Patrícia, que alegria receber você, profissional maravilhosa. Quero que todo mundo saiba, minha amiga, maravilhosa também, né? Estou muito feliz, muita vontade. Primeira coisa que eu quero lhe perguntar é como é que você está? Como é que tá você? Muito feliz pelo convite, de coração, assim, um assunto e assuntos que são tão pertinentes e que a gente ama falar, e estar com você, Sim. Que é um amigo muito querido, é melhor ainda. Muito obrigada. Um tema que nós gostamos, né? Sim. Você adora, eu também adoro. Tivemos uma experiência profissional na educação, que para mim agregou muito, tenho certeza para você também, e vai ser uma delícia conversar sobre isso. Pati, que é como eu vou lhe chamar, Silvia Patrícia, é para os pacientes, para o povo de fora, para mim é Pati. Pati, conte um pouco para nós, para o nosso pessoal que nos acompanha, um pouquinho da tua formação, tá certo? E da tua atuação profissional, o que é que você faz como psicóloga? Eu atuo na clínica, sou psicóloga hospitalar, domiciliar e enveredei para psicologia escolar. Sim. Também. E sou formadora, eu faço junto com uma empresa que promove, né, cursos voltados para jornadas pedagógicas. Então, com o pessoal da educação, todos os profissionais de educação, né, também faço esse tipo de trabalho, sou formadora. Bacana. Então, clínica, hospitalar e depois parti para escolar. Escolar, mais tardiamente veio depois a escolar? Isso, a escolar veio depois e foi assim uma paixão à primeira vista. E me especializei para poder ter, obviamente, know-how, respaldo para trabalhar com isso, que é uma paixão. Você trabalha com que abordagem na clínica? Hoje eu estou com terapia cognitivo-comportamental na clínica, em consultório. Crianças, adolescentes, adultos, idosos, eu atendo todo o público. Sim. As crianças, eu atendo crianças a partir dos 10 anos. Certo. E faço consultório desde quando eu me formei, lá meados de 2002. Sim. As pequenininhas, então, você não atende? Você atende... Então, por enquanto, esse público, não, eu já atendi muito. Sim. Crianças pequenininhas. Só que a idade vai chegando, né? Sim. A gente começa a perceber, assim, algumas limitações. Fiz cirurgia nos 2 joelhos. Sim. E trabalhar com criança exige uma mobilidade, crianças muito pequenas, que você tem que brincar. Ou brincar é o que capta delas o que a gente precisa. Então, assim, como eu vi muita limitação, eu estava realmente sentindo limitações de mobilidade mesmo. E aí eu disse, olha, vou começar a pegar crianças um pouquinho maiores. Mas trabalhei muito com os pequenininhos. Agora eu estou trabalhando crianças acima dos 10 anos. Massa. E da adolescência, adulto, idosos. E como eu faço trabalho muito com operadoras de saúde também, dentro da clínica, né, eu trabalho muito esse público de pessoas idosas. Né? Então, assim, eles geralmente têm um trabalho muito voltado para promoção de saúde, prevenção de doenças. Então, a gente acaba também fazendo esse trabalho como palestrante, ministrando, assim, através dessas temáticas.
todas as temáticas que envolvem saúde mental dentro das operadoras de saúde, em trabalhos de promoção de saúde e prevenção de doenças. Também faço esse trabalho aí. Rapaz, quanta coisa, viu? A moça não para. A sua experiência com a infância, eu imagino, não, eu tenho quase certeza que essa experiência que você traz da clínica com a infância, você disse, né? Lá atrás atendia os menores, agora a partir de 10 anos. Sim. Embora a gente não faça clínica na escola, né? A gente não faz psicologia clínica na escola, mas eu acho que essa experiência anterior deve ter te dado muita preparação para atuar na escola, com os pequenos na escola. Sem dúvida, porque assim a clínica nos dá essa oportunidade e muito material para você ficar atento no teu olhar, na tua observação clínica, né? Sim. E aí quando a gente vem dessa vivência da clínica, de elaborar o trabalho, visualizar diagnósticos, ficar atento às manifestações, sem dúvida, quando a gente chega na escola a gente tem um olhar muito mais sensível, uma perspicácia de detectar possíveis, né, inadequações e até patologias e até outros sintomas, indícios de coisas mais graves. Sim. Sem dúvida, a clínica nos dá essa oportunidade. Exato. Porque a gente está ali vivendo aquilo no dia a dia e você desenvolve esse olhar realmente, né, atento, de investigar, de observar, de estar sempre monitorando aqueles movimentos para tentar ajudar, né? Exato. É importante a gente sempre reafirmar, né? Psicologia escolar, eu já disse, vou repetir, não é clínica dentro da escola, mas essa capacidade do olhar clínico, sim, de um modo geral, que a gente traz do consultório, ele acaba sendo muito favorável em tudo que a gente faz ali, né? Naquele espaço. Introdução, chegou chegando você, né? Eu já sabia que ia ser assim. Feliz da vida, né? Quando a gente tá feliz, a coisa flui, é natural. Muito bom estar aqui. Com você eu já sabia que ia ser assim. Muito obrigada, muito obrigada. Bora entrar na nossa temática, vamos nosso tema, né? A gente está aqui para falar de uma temática que eu, Paty, também entrei em contato com esse tema enquanto um profissional na escola, né? Não tinha estudado isso antes, a escola me fez estudar isso e eu me apaixonei pelo tema das habilidades e competências socioemocionais. Como você disse que é uma formadora, também sou, né? Sim. Então, continuo estudando isso até hoje, pesquisando isso até hoje. Bora, então, explorar um pouco isso. Eu queria que a gente começasse assim do básico, né? Explique pra gente, Paty, o que é isso que a gente chama de habilidades e competências socioemocionais. Porque tem muitos conceitos parecidos, né? Sim. Inteligência emocional, sim, habilidades sociais, tem uma chamada psicologia das habilidades sociais, tem a tal da inteligência emocional, e apareceu recentemente esse conceito. Habilidades e competências, aí tem um par de conceitos, né? Socioemocionais. Bora, sim, começar daí. O que é isso? Que, na verdade, eu acho que tudo converge para um objetivo comum. Certo. Que é a gente desenvolver, né, uma forma saudável de se relacionar com tudo que envolve o nosso dia a dia. Desde todos os ambientes, na verdade, né? Porque os nossos primeiros contatos sociais acontecem onde? Em casa. Família. Com a família. Depois a gente vai circular por outros ambientes. A escola, sim, o trabalho, a comunidade que você vive, tua vizinhança. Pares. Exatamente. Né? Então, assim, a gente observa que, mesmo que hajam tantos conceitos em relação a competências, a habilidades, aos relacionamentos, tudo converge para esse objetivo. A gente entender formas saudáveis de lidar com as situações que a gente vivencia no nosso ambiente, com as pessoas, com tudo que envolve esse meio. Então, quando a gente fala em competências socioemocionais, que tem trazido, assim, cada vez mais sinalizações importantes de intervenção, de entender que, tem alguma coisa acontecendo. Nós estamos vivendo um mundo muito cheio de mudanças rápidas, radicais, né? Nós vivemos um mundo extremamente acelerado e cada vez mais a gente está impaciente, sim, cada vez mais a gente está irritadiço, cada vez mais a gente está explosivo. A gente que você está dizendo é a população em geral, não só as crianças. De uma maneira geral. E é claro que as crianças que são, digamos assim, as crianças, elas seguem os nossos exemplos. Nós somos espelhos para essas crianças. Então, sim, se nós estamos assim, como é que essas crianças estão? Né? E aí surge a necessidade gritante de observar
que tipo de intervenção, como poderia ser desenvolvido um trabalho para que a gente observasse a melhor forma de desenvolver essas competências socioemocionais. Então, se a gente fala em competências socioemocionais, nós falamos em um conceito multidimensional dos vários ambientes em que a gente vive, né? Então, nós vamos lidar com emoção, com cognição, né? Sim. E com comportamento. Quando a gente fala na emoção, a gente entende, opa, peraí, o que é que a gente fala em relação à emoção? A forma como você se vê, se conhece, gerencia as suas emoções, né? Quando a gente fala no conceito, na variável cognitiva, o pensamento crítico, aquilo que você aprende a decidir, a observar o que é bom, o que é ruim, ter esse pensamento crítico, né? E o aspecto comportamental, a forma como você se comporta, a forma como você desenvolve comportamentos pró-sociais, que Sim. sejam favoráveis a uma forma saudável, equilibrada de se relacionar com as pessoas, com o seu trabalho, né? Com as pessoas que estão envolvidas nos teus ambientes. Então, o que é que a gente observa hoje? Às vezes, nas minhas falas, quando eu estou trabalhando, inclusive nas minhas palestras e nas minhas formações, eu digo assim, imagine você, nós vivemos um mundo de bombardeio de estímulos o tempo todo, desde a hora que a gente acorda. Porque quando a gente já acorda pensando no quê? Opa, as demandas do dia, o que é que eu tenho para fazer hoje? O horário está cada vez mais apertado. As pessoas andam com pressa, as pessoas andam apressadas e ansiosas e às vezes eu estou no consultório, o paciente chega para mim dizendo assim, eita, Silvia, cheguei atrasada. Ah, Silvia, olhe, o dia está muito curto. Silvia, quando eu vou recapitular a semana, a pessoa diz assim, meu Deus, eu nem percebi que a semana passou tão rápido. Ou seja, nós estamos vivendo um contexto de muitas mudanças. A modernidade trouxe isso para a gente. Sim. E cada vez mais nós somos exigidos, porque, Paulo, eu até brinco assim às vezes quando eu digo, gente, durante as minhas falas nas palestras e nas formações, é impressionante. A pressa, a aceleração tem sido tão gigante que ninguém tem paciência de ouvir um áudio de 2 minutos. O que é que a gente faz? A maioria das pessoas hoje, ó... Acelera. Acelera um áudio de 2 minutos. Ou seja, você está impaciente, você está intolerante, você acaba querendo que as coisas aconteçam muito rápido, né? Que é, assim, uma das consequências que a gente observa, né, hoje em dia e que percebe a necessidade de desenvolver essas competências socioemocionais para lidar com todos esses estímulos. Exigências, demandas, boletos, todo mundo está lidando com isso hoje, né? Imagine você, que se você não estiver num nível de equilíbrio, numa percepção saudável de você e da forma como você lida com o seu dia a dia, certamente você vai sucumbir a algum problema de saúde mental, né? Por conta da falta dessas habilidades de se perceber no teu comportamento, nas tuas emoções, na forma de se relacionar com as pessoas. Então, na escola, o que é que a gente observou? As crianças estão muito agressivas, as crianças estão absurdamente envolvidas com a tela. Né, Paulo? Eu ia te perguntar isso, Fique você adiantou, não tem problema. Não vai tem, me freando aí. Não tem ordem, não. Vamos conversando aqui na medida em que os temas vão aparecendo, né? Porque, claro, a gente está gravando esse episódio vai ficar ad eterno aí, né? No YouTube. Mas nós estamos gravando esse episódio num momento em que se tem feito muito a discussão do celular na escola. E acabamos de ter a aprovação de uma legislação em alguns estados do Brasil, em que em alguns estados o celular já está proibido. E aí é claro que eu ia lhe perguntar se esse celular, essa tela, como é que ela está na mão, né, das crianças e dos adolescentes com muita força. O adolescente brasileiro eu tenho estudado muito isso. O adolescente brasileiro é um dos que fica mais tempo conectado de horas diárias. Alguns adolescentes ficam 10, 12 horas grudados no TikTok, no Instagram, nas outras redes sociais, enfim. Você imagine isso. Que impacto disso tem no desenvolvimento da habilidade, de habilidades e competências desse público? A gente fica imaginando assim, são crianças em desenvolvimento neurológico. Sim. Né? Sendo bombardeadas de estímulos que são absurdamente desproporcionais
a etapa de vida que ela está ali naquele momento. Então, as crianças rolam tela, né? Rola tela. Infinitamente. Esses vídeos curtos, né? Que nunca tem fim, porque a internet é um meio infinito. E a gente nem está se referindo aos perigos que essas crianças estão expostas, né? De abusadores, de pedófilos, enfim. Mas assim, voltando para esse lado do estímulo, da questão neurológica, como essas crianças estão sendo bombardeadas. E aí, o que é que a gente observa? Crianças dizem muito isso. Eu estou o quê? Entediado. Eu nunca ouvi isso tanto na minha vida. Eu acho que na nossa infância, Paulo, nós somos contemporâneos, sim, né? Não existia esse tédio, né? E acho que eu nem conhecia direito essa palavra. E hoje a gente ouve muito isso. Tô entediada. Tô entediado. Não tem nada para fazer. Não tem nada para fazer. É impressionante. Eu tenho filhos. Tenho adolescente e tenho uma pequenininha de 10 anos. E essa fala, ela é recorrente. Estou entediada. Tédio. Não tem nada para fazer. Tem certeza que não tem nada para fazer? E a gente começa, inclusive, a observar essa necessidade aí. Onde é que está a criatividade dessas crianças? E criatividade é uma competência socioemocional. Sim. Né? A criatividade traz para você a habilidade de você entender bilhões de possibilidades para encarar, para enfrentar problemas, para brincar, para desenvolver brincadeiras. E a gente observa que isso tem diminuído muito. A gente até observa falas que a gente costuma colocar em nós contemporâneos, que dizíamos assim, a nossa infância era raiz, né, Paulo? A nossa infância era raiz. Era correr, andar de bicicleta, descer ladeira de bicicleta. Banho de rio. Subir em árvore, pegar fruta, jogar queimado, né? Rouba bandeira, leva queda, sai todo ralado. Hoje em dia, mal a gente vê isso. As crianças não estão nem ralando o joelho mais direito. Né? Você percebe isso? Então, assim, é tão gritante que quando surgiu a possibilidade dessa lei, né, que restringiu o uso do celular, eu achei fantástico. Uhum. Passou da hora da gente fazer isso, porque as crianças passaram a não interagir entre si. Sim. Os vínculos de amizade, né, se tornaram muito superficiais ou quase nenhum. Por quê? Porque está ali cada um quietinho no seu universo digital, na bolha digital. Então, realmente é um fato. As crianças nasceram na era digital, mas as crianças de hoje, adolescentes, né, isso é muito real. E não dá para a gente não acompanhar esse ritmo, não dá pra gente parar no tempo e entender assim, não, eu vou deixar meu menino sem celular, eu vou deixar meu menino sem ter contato com toda essa tecnologia que a gente tem, porque é tablet, é iPhone, né? É tablet, é Xbox, é PS, não sei. Bom, enfim, você tem um acesso infinito a tudo que é tecnologia, porque quando a gente fala nas telas, eu não estou me referindo só ao celular, sabe? Mas eu me refiro à televisão, videogame, porque tem YouTube na televisão também, né? Então os meninos ficam lá, opa, quero ver vídeos curtos, aí passa, aí acelera. Eu, durante uma fala, numa palestra recente que eu dei agora, eu brinquei com o meu público dizendo assim, gente, a turma agora até acelera vídeos do YouTube. Tem um recurso na ferramenta lá, na plataforma, que você acelera para ver o vídeo mais rápido. E eu brinquei, quem é que faz assim? Olha, eu faço. Eu não sabia não disso. Gente, pelo amor de Deus, pois existe essa ferramenta. E eles aceleram o vídeo para ver mais rápido. Ou seja, cadê a paciência, a tolerância? Né? Inclusive, essa coisa do, opa, se eu tenho uma dificuldade, eu desisto rápido, porque eu quero, sabe, outra alternativa, que seja mais rápida, mais fácil, mais prática. E aí, a persistência, que é uma outra competência socioemocional necessária, ela acaba ou não existindo ou ficando muito comprometida. Vou pegar um gancho que você falou para já te perguntar uma outra coisa. Eu queria que a gente falasse um pouco de alguns conceitos, né? Porque essa coisa das competências socioemocionais na escola vem por conta da BNCC, né? Quem não sabe o que é BNCC, Base Nacional Curricular Comum. Que trouxe essa exigência, inclusive, que o trabalho fosse realizado, né? Que a escola assumisse, né? Dentro essa da tarefa. Comunidade escolar, exato. E é muito legal que
o número de psicólogos e psicólogas nas escolas também aumente, né, progressivamente, porque o professor pode fazer isso, o pedagogo também, a coordenação pedagógica, mas o psicólogo ele tem uma expertise diferenciada. Quais são, Patrícia, os principais eixos, né? Tem lá autoconhecimento, se eu não me engano, autogestão, os eixos chaves. Exato. O autogerenciamento sim. diz respeito ao gerenciamento das suas emoções. A forma como você se regula emocionalmente, né? A autoestima, que é uma habilidade, uma competência socioemocional necessária. O que é uma pessoa com autoestima elevada, Paulo? Sim. É uma pessoa autoconfiante, é uma pessoa que encara qualquer parada. Quando a gente está com autoestima boa, a gente tem condições de enfrentamento muito melhores. Eu brincando também com as minhas pacientes e com o público, quando eu estou dando as minhas formações e palestras, eu digo, mulher com cabelo arrumado e unha feita, não quer guerra com ninguém. E todo mundo concorda, porque é verdade. Então, é uma competência emocional. Habilidade de relacionamento. Muito, muito necessária. Exatamente. As habilidades de relacionamento. Tem também a comunicação, que é uma competência socioemocional absolutamente necessária. E a gente observa muito que o que acontece quando a gente está lá só na nossa bolinha do celular? A gente não se comunica com as pessoas. A conexão, porque a comunicação é conexão. Sim. Né? E é uma competência socioemocional necessária para que você compreenda e se faça compreender. Evite equívocos desnecessários. Se conecte com outras pessoas, né? Então, a comunicação é uma competência socioemocional que faz toda a diferença em vários contextos. Na escola, sim, e em todos os outros ambientes. O que é uma pessoa que não se comunica, né? Eu já dizia lá, o não se comunica, quem não se comunica se trumbica. Então, a comunicação realmente é uma competência emocional que precisa ser avaliada. E, geralmente, quando eu estou promovendo essa conversa, esse bate-papo, essa temática, eu digo, gente, se avalie. Como é que está a tua comunicação com as pessoas ao teu redor? Você se comunica bem? Você tem dificuldade de comunicação? Você acha que você consegue se fazer compreender? Você tem uma habilidade de escuta? Sabe? Uma escuta de realmente se dispor a escutar, a se conectar verdadeiramente com as pessoas? E eu ouço muito isso. Ai, Silvia, eu tenho muita dificuldade. Geralmente eu sou muito calado, fico muito na minha. É melhor assim. Ué, por que é melhor assim? Porque às vezes eu falo demais. Eu sou muito explosivo. Digo, opa, então vamos tentar trazer um ponto de equilíbrio nessa medida, né? Mas entendendo sempre que a comunicação é uma competência socioemocional muito, muito importante. Você está... Desculpa, não, interromper. É que você está falando aí, eu estou fazendo milhares de conexões aqui. Pensando o seguinte, essas habilidades, a gente pode trabalhá-las especificamente, isoladamente, mas elas estão todas conectadas, né? Você está falando aí de comunicação, de todos os eixos que são propostos lá no BNCC, eu gosto muito. Você é formador, eu também formador, e eu trabalhei muito na formação, a habilidade de consciência social. Sim. Você entender o mundo que lhe cerca, você respeitar as diversidade religiosa, diversidade étnico-racial, diversidade sexual. Porque se conecta com a empatia. Empatia, né? Com comunicação. Que tá lá também. Entende? Então, tem sem dúvida nenhuma. Tudo junto vinculado. Misturado. Por isso que eu disse assim, tudo converge para um objetivo principal, que é você ter condições de ter uma vida saudável com as pessoas e com o meio que você vive. Nós não vivemos isolados, né? Os seres humanos são sociais, é antinatural para o ser humano ficar sozinho. Está sempre se envolvendo com algum tipo de ambiente, de meio, de pessoas, não é verdade? Então, a gente precisa desenvolver essas competências. Sim. Vou trazer um exemplo, eu quero continuar refletindo contigo sobre a coisa da comunicação. Eu vou trazer aqui um exemplo rapidinho de experiência profissional. Numa dessas formações, Patrícia, no interior aqui do nosso estado, eu falando sobre essa coisa da diversidade sexual, eu citei o que os adolescentes, sobretudo os adolescentes, o que eles gostam de escrever dentro do banheiro das escolas. E eu fui numa escola num município do interior e eu fui no banheiro dos meninos, claro, né? Menina, o que eu não vou dizer aqui, né? Não precisa dizer, todo mundo sabe. Aí me deu a curiosidade de ir no banheiro das meninas. Eu olhei, não tinha ninguém, não tinha nenhuma menina. Eu entrei, menina, quando eu entrei no banheiro, a mesma coisa, cheio daquelas frases.
os desenhos, né? E aí, quando eu fui dar a formação, nesse dia eu fui dar uma formação para coordenadores pedagógicos, e eu estava falando de comunicação, né? Eu perguntei a eles, olha só, vocês já viram como está o banheiro dessa escola? Eles disseram, não. Aí eu peguei os coordenadores e levei para dentro do banheiro. Fantástico. E eles leram tudo aquilo. Porque, infelizmente, só vendo, Paulo, vou lhe interromper, não perco o raciocínio, não. Tá. É que acaba que quando acontece isso, é apenas escandalizado o vandalismo. Exato. Eles não têm, ou pelo menos não tinham, até você chegar lá para trabalhar isso, essa habilidade de entender, ei, peraí, eles estão usando o banheiro como uma forma de se comunicar. Exato, nem preciso falar mais. A reflexão foi exatamente, porque eu perguntei, o que vocês acham disso? Eles disseram, vou dizer umas palavras aqui, me desculpem a audiência aí, eles disseram safadeza, não sei o quê, colocando aquilo ali no âmbito da moralidade, como se aquilo fosse apenas no âmbito da moralidade. E eu chamei a atenção deles, olha, isso aqui é uma comunicação, isso aqui é o universo do adolescente, eles estão querendo falar sobre isso, talvez eles não tenham a devida habilidade, mas aqui são os corpos que estão mudando. Sim. Por isso que tem tanto desenho de genital dentro do banheiro, de pênis e vagina, porque são corpos que estão mudando, que estão em ebulição, e eles estão dizendo, queremos conversar sobre isso. Exatamente. A gente tem que pegar essa turma pela mão, senta aqui e bora conversar. Foi fantástico. A coisa da comunicação. Foi fantástica a ideia de levá-los para conhecer esse universo. Paulo, entramos nos banheiros. Olha que, assim, eu ouso dizer que provavelmente alguns desses profissionais nunca tinham nem entrado no banheiro da escola. Eu ouso dizer acredito que sim. Que provavelmente que não sim. tinham, não. Exatamente. Né? E isso é real. E adolescentes provavelmente era uma escola de anos, né? Pelo menos do 5º ao 9º. Era fundamental. Do 6º ao 9º, fundamental 2. Que isso. já entra nesse universo da adolescência. Né? E adolescente tem uma necessidade gritante de se comunicar e uma dificuldade gigantesca. Sim. Se fecham muito. E o que acontece? Autoagressão. A gente não escuta muito. Muito. Eu vi muito. Tá se cortando. Fulano tá se cortando. O que está acontecendo? Aquilo é uma forma de comunicação, aquilo é um pedido de socorro. Exato, é uma linguagem. E alguma dessas competências que a gente precisa tanto que eles desenvolvam, talvez esteja lá precisando ser trabalhada. Né? Sim. Comunicação, autogerenciamento, autoestima, autoconhecimento, se perceber nas suas dores, identificar esses sentimentos e essas emoções que estão ali gritando, né, se manifestando. Sim. E é tão difícil para eles em algum momento lidar com isso que acabam buscando um recurso que não é o adequado, que não é saudável, como autoagressão. Bora esquentar essa conversa? Vamos sim. Porque é o seguinte, olha só. Paty, muito bom. Deixa eu colocar uma outra questão aqui que para mim é muito cara. Veja bem, como eu disse, o psicólogo e a psicóloga são personagens muito estratégicos para que a escola eduque as emoções, né, das crianças e adolescentes, professores também, sem dúvida. Mas no meu entendimento, eu queria te ouvir falando um pouco sobre isso. Todos os profissionais da escola, do professor ao porteiro, à merendeira, ao pessoal da limpeza, todo mundo educa. Vou dar um exemplo. Um porteiro, ele não está na sala de aula, mas veja bem, um porteiro bem-humorado, um porteiro que ri para as crianças, que recepciona elas de modo entusiasmado, também está educando, né? Todos os profissionais. Eu queria te ouvir falar assim, como é que você, na sua experiência, viu, né? Na minha experiência, eu tive momentos de formação com essa equipe toda, de dizer a eles, olha, vocês também são educadores. Sim. Como é que você vê isso? E é tão interessante falar sobre isso, que em muitos momentos das próprias formações em jornadas pedagógicas, e que a gente traz muito essa fala, né? Ó, botou o pezinho na escola, é educador. Uhum. Né? E em muitos momentos, por exemplo, os profissionais da portaria, motoristas de transporte escolar, Sim. que inclusive a gente trabalha esse público também, sim, que está envolvido nesse cenário. Né? Inclusive a última formação que a gente fez foi exatamente com motoristas de transporte escolar e monitores de transporte escolar. Sim. Trabalhando essas competências, entendendo inovações pedagógicas dentro desse universo também. Porque afinal de contas você deve ter percebido que hoje foram implantados os serviços de transporte escolar.
Então, estão sempre levando as crianças, fazendo esse translado. E até nesse momento, é necessário que esse profissional seja trabalhado, seja treinado, para que a coisa possa funcionar. Então, assim, Paulo, é fato. Nós trabalhamos toda a equipe, trazendo para eles a responsabilidade, para que eles assumam esse compromisso, essa responsabilidade. No sentido de entender, ei, você é muito importante para essa criança. Imagine uma criança em desenvolvimento que vai levar você para o resto da vida. Ou será que eu e você, Paulo, a gente não se lembra daquela tia da merenda? Lembro. Daquela tia da merenda que deixava a gente repetir. Não sei se você era com Milão. Eu estudei escola pública. Eu adorava repetir merenda. Então eu olhava assim, tia, pode ser, mais um. Essa tia eu levo comigo para a vida toda, porque me tratava com carinho, com afeto, né? Ou seja, aquilo eu também vou me espelhar na forma como a pessoa está falando. Em muitos momentos, trabalhando inclusive o pessoal da higienização dos serviços gerais, não é? Quando a gente traz essa proposta, ei, vocês são educadores. Aí eu nem estudei, não tenho nem formação para ser educador. Ei, peraí, entrou na escola, você é educador. E você tem sim muito a oferecer para essa criança, inclusive quando você está lá para acolher um conflito, né? Para entender esse conflito, dizer, opa, peraí, olha, eu tô aqui, eu tô ali naquele momento, então é você, o profissional que vai intervir. E, claro, encaminhar para quem é, né, necessário ali, aquele movimento. Então, assim, elas ficam, eu sou educadora? É sim. É verdade. E como você é importante. Ou seja, será que você em algum momento não ajudou algum desses alunos que chegou lá tristinho, ou chorando, ou levou, de repente, um tapa do outro e você foi lá, né, consolar? Aquele abraço, ele é educativo. Aquele abraço, ele é acolhimento, suporte, apoio. Você não tem noção da importância que você tem, né? Em relação a tudo que essa criança vai desenvolver ali, dentro daquele contexto. E sabe o que é legal, Paulo? E você está observando isso porque você trabalha também com essa temática? É a preocupação das escolas em trazer esse profissional para treinar. Sim, né? Para trazer psicoeducação para esses profissionais de educação, inclusive. Nas últimas formações, nós enfatizamos muito o estresse dos profissionais de educação, competências socioemocionais dos profissionais de educação, né? Essas habilidades de comunicação, habilidades de relacionamento. Tudo isso tem sido trazido bastante à tona, a ser trabalhado, porque a gente entende, Paulo, que a educação é tudo. Sim. Educação é o que faz com que a gente pense num futuro, numa perspectiva melhor. Então, a gente tem que trabalhar, sem dúvida, todos os profissionais que estão envolvidos. Desde o porteiro, que é tão importante quanto a direção, né? A gestão todo mundo escolar. E, geralmente, o que eu tenho observado, que é positivo e eu vibro, eu fico muito feliz em perceber que as escolas estão tendo essa preocupação. As escolas públicas e as escolas particulares ainda estão caminhando, porque tudo envolve investimento, né? Tanto que a gente trabalha muito no serviço público, nas escolas públicas. Né? O serviço privado, eu também tenho percebido esse trabalho sendo desenvolvido. Tá aumentando. Né? E está aumentando cada vez mais. Por quê? Porque a gente observa a necessidade gritante de autorregulação emocional dessas crianças, delas perceberem o que está acontecendo, delas terem condições de se avaliar, inclusive. Deixa eu botar uma nota de rodapé muito rápida aqui. No serviço, no campo particular, essa discussão da educação socioemocional também cresceu porque a BNCC é geral, todo mundo tem que se adequar, né? E no campo particular tem uma particularidade. No campo particular tem uma particularidade que é o seguinte, o campo particular, eu tenho percebido que muitas escolas estão usando esse tema como parte da propaganda, do marketing. Venha para aqui que aqui é melhor, porque aqui tem Nós temos essa preocupação. Educação socioemocional. O que eu penso disso? Veja, eu penso o seguinte, olha, a gente sabe que é um uso meio safado e tal. Mas, por outro lado, se tiver acontecendo mesmo lá, né? Que bom. Que bom. Faça propaganda, não tem problema não. Lógico, estão desenvolvendo isso. Porque, Paulo, você vê, eu vou trazer uma lembrança bem triste de crianças e adolescentes, né? Você lembra de um caso absurdo de um rapazinho que esfaqueou uma professora? Você lembra de casos absurdos
de adolescentes atirando em outros, matando na escola. Há uns 2 né? anos Você atrás, vê? contando aqui o dia dessa gravação, estava uma febre. E casos recentes também Sim. têm acontecido. Ou seja, a gente tem muito trabalho pela frente. A gente tem muito trabalho pela frente. E não adianta ficar, ai meu Deus, por que aconteceu isso? O que aconteceu? Ei, peraí, nós entendemos fragilidades emocionais. Nós entendemos bloqueios, dificuldades, estrutura frágil. A verdade é a seguinte, vamos lá. Não adianta você buscar culpados. Eita, é a mãe, é o pai, eita, é a família desestruturada. Né? Não adianta só isso, a gente precisa entender o que está acontecendo com esses adolescentes, com essas crianças. Né? Você entende, inclusive lá mesmo, onde eu trabalhei, na escola pública, lá no Vergel, o nível de agressividade era tão gigante que não era, eu vou lhe dar um tapa, não, eu vou lhe dar uma facada, eu vou lhe matar. Crianças, porque em algum momento eu também estava escutando isso. Né? Ou seja, quando a gente observa essa preocupação de trazer esse trabalho, seja na escola pública, seja na escola privada, a gente vibra de alegria. Sim. Que bom que a saúde emocional está sendo colocada também como uma prioridade. Né? Que bom que está tendo essa preocupação em entender que nós estamos desenvolvendo pessoas para tornar uma humanidade melhor. Né? É nesse momento, nesse movimento aí. Isso mesmo. Eu tô na mesma vibe sua. Eu também sou um entusiasta, né, disso. E vou dizer, para ficar registrado aqui, nós temos essa experiência em comum. Sim. Uma das coisas mais alegres que eu já fiz como psicólogo, vou dizer assim, de alto e bom som, foi dar formação para merendeira de escola. Que coisa gostosa. Sim, né? sim. Agora, eu também percebi o seguinte, você disse, é maravilhoso, muitas escolas públicas estão investindo na equipe da escola, e isso é fantástico. No meu contato com as merendeiras, eu pude perceber o seguinte, primeiro que tem uma demanda reprimida enorme, né? Elas têm muita necessidade de falar, primeiro dos conflitos internos. Sim. Eu pude perceber que tem pouco espaço de escuta para esse tipo de coisa na escola, então, na minha experiência, elas falaram muito dos conflitos internos. E eu sempre pude perceber, não só entre as merendeiras, mas nos meus colegas da equipe técnica, muito adoecimento mental também. Então, a equipe técnica da escola, ela tem que ser cuidada não só para beneficiar as crianças, também, mas porque são pessoas que... saúde mental é um direito humano, né? Sim. São pessoas que alguém precisa cuidar delas. O trabalho na escola é muito estressante. Né? A gente romantiza muito. Então... levar de alguma maneira possibilidade de saúde mental para essas pessoas é uma das coisas que eu tenho feito e que fiz assim com muita alegria. E dá muito prazer, assim, você perceber o quanto elas se sentem acolhidas quando Sim, são ouvidas e elas quando querem percebem isso. que aquela demanda, né, que para ela é você é estressada, você é problemática, né, acaba havendo apenas esse rótulo. E quando ela tem esse espaço de diálogo para colocar o que está sentindo, e a gente entende, acolhe e percebe, opa, é muito importante o que você está colocando. Sim. Né? E aí, o que a gente pode fazer para ajustar, para tornar esse ambiente saudável, suportável, no mínimo, para você trabalhar bem? Né? Porque a gente precisa de um ambiente, no mínimo, suportável para você trabalhar. No mínimo. E existem, sim, muitos conflitos. Por quê? Nós somos seres diferentes, diversos. Nós viemos de bases diferentes, de conceitos, de valores, e isso vai ser confrontado no convívio diário com outras pessoas. Em algum momento... Em algum momento vai dar choque, né? Em algum momento vai realmente haver diferenças, conflitos e discordâncias. Só que a gente precisa entender, como é que você está conseguindo se comunicar quando alguma coisa não está funcionando legal para você? Né? E aí vem essa competência importantíssima que a gente já falou, da comunicação. Sim. Será que você consegue desenvolver uma comunicação saudável, não violenta, para que a coisa possa fluir? Será que você consegue ouvir sem se sentir tão magoado? Ou será que você consegue também falar sem afetar e magoar tanto a pessoa? Né? Que manejo você está tendo nessas conversas, nessas interações? Porque, às vezes, esses conflitos acontecem, elas nem se falam. Estou num ambiente de trabalho, eu nem falo. Eu não olho nem para a cara da pessoa. É assim mesmo. Né? Eu disse, peraí, calma,
vamos ver como é que a gente pode alinhar isso. Você não precisa ser a best friend forever, não vai ser BFF, né? Mas você pode tentar se conectar para que a coisa fique saudável naquela energia que está circulando no ambiente, né? Porque, poxa, tem coisa mais desagradável do que você chegar num ambiente e se sentir desconfortável com alguém, né? E quando eu trago, assim, esses questionamentos, ela, eita, é verdade, professora. Ave Maria, eu digo, porque tem vezes que você passa pela pessoa, né, faz, vira a cara, e o negócio, né, ai, vixe, não suporto, ai que ranço, né? E a gente vai precisar trabalhar isso sim. Por quê? Quem é que trabalha bem com ranço, com um sapo engasgado, né? Então, assim, toda a equipe, as merendeiras, o pessoal da higienização, professores, coordenação, portaria, todos podem e precisam ter acesso a esse conhecimento, a esse autoconhecimento também, né, Paulo? Para poder realmente entender, opa, tem coisas que eu preciso ajustar em mim, tem coisas dentro do meu comportamento que eu observo, reconheço e sei que é possível ajustar, alinhar para ter uma qualidade de vida, para ter uma vida saudável, para desenvolver o teu trabalho de uma maneira leve, né? E que às vezes eu brinco dizendo assim, gente, ó, a gente precisa entender o que é que sobra de mim depois desse dia de trabalho. O que é que sobra? Olha aí, as sobras. Uhum. Por quê? Porque às vezes o nível de desgaste é tão grande, né? Porque, ó, profissional de educação vive aquele ambiente frenético da escola. E o desgaste existe. Então, o que é que sobra de você no final do dia de trabalho? Pois é. Aí elas refletem assim, caramba, Silvia, o que é que sobra? Será que sobra muito? Até essas sobras, vamos ficar de olho nelas, né? Porque a gente não quer só que sobrem alguma coisa de você no final do teu dia, para você ter uma qualidade de vida também fora do teu ambiente de trabalho, né, Paulo? Claro, claro. Olha, tem tanto... Olha, tô aqui pensando assim, ó. Eu tive uma experiência profissional na educação. Você também. Sim. A gente vive estudando isso para dar formação para o povo, né? Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente poderia ficar aqui trocando figurinhas. Mas muito tempo. Por muito tempo, né? Porque cada frase que você fala me abre aqui 300 gavetas. Eu vou mencionar rapidamente um outro tema assim, que a gente não explorou tanto, mas poderíamos... Quem sabe, inclusive, tudo isso é pretexto para você voltar aqui, né? Eu adoraria, eu vou amar, amei. Minha primeira experiência, gravar parte 2, porque me sensibiliza muito, tem me sensibilizado muito o aumento da chamada violência extrema na escola, né? Eu gosto de chamar a parte de violência extrema porque tem violência dentro do ambiente escolar, infelizmente, né? A gente chama de violência intraescolar. Assédio, as diferentes formas de bullying, é um tema que a gente não abordou tanto. Presente e recorrente. Recorrente, né? Exato. Tem, infelizmente, racismo, tem homofobia, enfim. E tem a violência extrema, eu gosto de dar esse nome, que era uma coisa, até poucos anos, muito mais comum nos Estados Unidos, né? Os atiradores, os caras que chegam na escola. E aí tem casos muito emblemáticos, Columbine e outros. Sim. E, de repente... chegou perto da gente. Começou a acontecer com... Sim. Até que deu uma diminuída, assim, nos últimos anos. Mas a gente passou aí um período atrás com episódios de violência extrema muito recorrentes. Sim. E esse é um dos grandes sintomas de que o desenvolvimento socioemocional das nossas crianças e adolescentes está com problema. Sim. E que a gente precisa investir nisso. Isso é um tema que me sensibiliza. Isso daria um episódio à parte, né? Com certeza, porque imagine os níveis, né? Sim. De estresse, de ansiedade, de depressão, de todas as patologias que envolvem esse comportamento, né, de violência extrema. Inclusive, sim, com professores. Uma vez eu dei uma palestra, Paulo, sobre as violências, as formas de violências. E foi foi para professores essa palestra, sim, esse treinamento. E os professores colocavam assim, poxa, eu nunca imaginei na minha vida que eu fosse ser agredido por um aluno. Agredido fisicamente. Sim. Fora as agressões verbais, né? As agressões que acontecem de forma velada, fura o pneu do carro, arranha carro e tudo. Sim. Né? Acontece. Imagine você que na nossa época, o professor era como se fosse o pai e a mãe da gente.
autoridade. Saiu da casa, é o nosso pai e nossa mãe. E a gente tinha tanto respeito e carinho, e uma ligação afetiva com o professor. E nós observamos o quanto isso foi acabando, sabe? Não vou dizer que morreu não, que ainda existe, tá? Sim. Mas assim, poxa, como é que a criança ou adolescente tem esse movimento, né, de agredir um professor, falar, desrespeitar e chegar ao nível máximo para uma agressão física, esfaquear, socar o professor, bater, né? Ou seja, peraí, tem alguma coisa muito grave acontecendo. Né? Então, se a gente entende que a forma de desenvolver, né, essas competências é algo urgente e necessário, por que não trabalhar isso? Dar ênfase a isso, entender, poxa, quais são os sentimentos, que tipo de emoções estão sendo elaboradas, como elas estão sendo elaboradas, né? Nesses vínculos que são tão importantes, que deveriam ser vínculos de afeto e acaba se tornando um desafeto extremo, né? A ponto de agredir. Resumo da ópera: crianças e adolescentes melhores, escola melhor, famílias melhores, sociedade melhor, mundo melhor. Acho que é o resumão do que a gente quer, né? Concordo plenamente. Mas com tudo que foi colocado aqui, não vai ter jeito. Eu vou ter que falar aí com o pessoal da produção, você vai ter que voltar aqui. Pra gente continuar. Eu vou amar. Muito obrigada. Fazer a parte 2 dessa conversa. Olha, será um prazer. Você é uma pessoa, Paty, que gosta das redes sociais? Sim. Costumo compartilhar algumas das minhas experiências. Eu estou lhe perguntando aqui pro forma, né? Porque eu sei que você gosta. Gosto. Sigo você, vejo tudo seu. Você gosta do Instagram? Faça o seguinte, deixa aí o seu Instagram pro pessoal conhecer um pouquinho. Sim. Silvia Patrícia Psi, quem quiser dar uma, né, olhada por lá. Esse Silvia Patrícia tem algum Y? Tudo junto, Silvia Patrícia Psi. O pessoal vai botar aqui embaixo. Silvia Patrícia Psi. Muito bem. Tá. O que é que o povo vê lá nesse Silvia Patrícia Psi? Eu coloco alguns conteúdos importantes em relação à saúde mental. Sempre trago muitas abordagens. Você usa o seu Instagram para tratar esses temas? Coloco as temáticas que tenho trabalhado nas jornadas pedagógicas, nas formações, né? Nos cursos que a gente ministra também, em alguns movimentos, né? Questões relativas à ansiedade, à depressão, dicas, um manejo, obviamente, e, claro, a propaganda, né, que não pode deixar, que é a alma do negócio, qualquer coisa conta comigo. Tô aqui. Obrigada. Olha, maravilha. Estou muito satisfeito, me senti muito contemplado por essa conversa, acho que foi maravilhosa. E eu quero primeiro te parabenizar por todo o teu trabalho. Você é psicóloga há quantos anos já, hein? Ai. Já tem um monte de tempo, hein? Faz as contas, desde 2002. 2002? Já tem um 23 anos tem um de carreira, tem muita experiência, maravilha. A gente está desenvolvendo, né? Sempre desenvolvendo, não pode parar. Eu quero então te parabenizar, viu? Pelo teu trabalho todo, em todas as áreas que você atua. Muito obrigada. E em nome da Ser Psicólogo, agradecer por você ter atendido o nosso convite e vir aqui conversar comigo. Eu que agradeço muito, muito obrigada pela oportunidade. Você é sempre um anjo, sempre traz essas oportunidades, nos abre assim, esses espaços, né? Para que a gente possa dialogar, para que a gente possa transformar a sociedade realmente num mundo melhor com o nosso trabalho, que eu acho que é um trabalho bastante relevante em relação à saúde mental, promoção de saúde, prevenção, sempre, né? Muito obrigada mesmo. Maravilha. Gente, olha só que conversa fantástica, um episódio muito útil para estudantes de psicologia, psicólogas, psicólogos escolares, professores, gestores escolares, coordenadores pedagógicos e famílias, né? Então, se você se encaixa em algum desses públicos aí, ó, a gente dedica esse episódio a você. Eu espero que você tenha gostado, assim como eu gostei bastante. Para quem está no YouTube, ó, ajuda a divulgar esse material, pega o link, manda para alguém, manda para o grupo da família, bota no grupo da escola se você é trabalhador da educação, trabalhadora da educação, tá bom? Quem está no YouTube, não esquece, a gente tem um QR Code aqui acima da tela. Esse QR Code é uma porta para você acessar ao site da Ser Psicólogo por 7 dias gratuitos. E lá dentro você vai encontrar, inclusive, coisas da Patrícia, que eu sei que ela tem coisas gravadas lá, né? Na plataforma. Então, entra lá, faz os cursos, assiste as aulas, vocês vão adorar.
o material, o nível das coisas que a gente encontra lá dentro da plataforma Ser Psicólogo. Eu quero agradecer a todo mundo que chegou até aqui, tanto no YouTube quanto no Spotify. O Ser Psicast vai ao ar com um novo episódio todas as segundas-feiras pela manhã, tá bom? Então, para você que chegou até aqui, minha gratidão, cuide sempre de sua saúde mental. Um grande abraço e até a próxima.